eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu nos últimos dias aqui no país. Nós estamos impactados hoje com a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro, que entendeu, em função dessa instabilidade, dessa insegurança, desse temor que existe no Brasil sobre o respeito às liberdades individuais, a própria inviolabilidade do mandato. Imagine se um deputado federal, com a importância, com a relevância de Eduardo, teme o que pode acontecer com ele, imagina um cidadão brasileiro comum. Mas por mais noite, por mais tenebrosa, por mais escura que seja a noite, o fato é que está próximo do alvorecer, de amanhecer, né, de termos tempos novos no nosso país. E eu acredito nisso. Acredito na solução política. Acredito que é a solução política que vai permitir que nós possamos iluminar a mente das pessoas. E que brevemente nós teremos no Brasil uma mudança de rumos, que vai acontecer sim, pela força, pela vontade soberana da população brasileira. Nós vimos no último domingo um movimento cívico, pacífico, extraordinário, que mostra a força da direita conservadora nesse país. Um líder que convoca a população através das redes sociais, sem pão com mortadela, sem estrutura de ônibus, sem estrutura sindical, sem apaniguados políticos, e consegue reunir dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas num domingo pela manhã, a mais de 30 graus, para escutar discursos políticos, para se mobilizar em função de uma causa nobre, a pacificação e a reconciliação do nosso país. Nós estamos vendo aqui nesse país a normalização do crime de opinião. É um retrocesso inaceitável para a sociedade brasileira. Hoje no Brasil é proibido falar sobre determinados assuntos, viraram dogmas de fé. E quem ousa contrariar os poderosos de ocasião corre o risco de ser espeziado, emudecido, calado, literalmente cortado das redes sociais, retirado da vida social, exilados, e isso é muito grave. Mas é tão forte a força da população que eu gostaria de compartilhar com os senhores um dado extremamente relevante que mostra como a sociedade brasileira está mobilizada. Eu ouvi, logo de forma subsequente ao término do movimento de domingo, praticamente de forma unânime, os grandes veículos de comunicação que se dignaram a falar a respeito, dizendo flopou, que é uma expressão que significa que deu pouca gente. Flopou o movimento do Bolsonaro. Bolsonaro não tem mais condição de levar pessoas às ruas, não consegue mais mobilizar a sociedade brasileira. E comemoraram a narrativa, porque falaram para eles mesmos. São veículos que perderam a capacidade de se expressar e se comunicar com o conjunto da sociedade brasileira. Eu quero ler para os senhores uma notícia de um veículo chamado Poder 360. Foi divulgado no dia 24 de fevereiro de 2025, às 8 da manhã. Dados obtidos pelo Poder 360 mostram que os 5 principais, chama a atenção dos senhores, canais de TV de notícias do Brasil registraram ao longo de 2024 uma audiência média de 111.792 espectadores ao longo das 24 horas. Esse é o número somado de pessoas que ao mesmo tempo sintonizam, pasmem, senador Marcelo Castro, Globo News, CNN Brasil, Jovem Pan, Record News e Band News. Esse público equivale a 0,05% da população brasileira, quando se leva em conta o censo do IBGE de 212 milhões de brasileiros. Muito bem. Na hora em que estava acontecendo o evento do presidente Bolsonaro lá em Copacabana, nobre senador Vanderlan, o canal Auriverde tinha 1.048.672 visualizações online. Silas Malafaia, 255.064. Revista Oeste, 1.592.013 cidadãos estavam linkados. Metrópole, 293.381. Te atualizei, de Bárbara, uma youtuber, 339.058. Eu contabilizei apenas 5 canais. Mais de 25 canais divulgaram o evento. E esses 5 canais
perfazem um total de 3.600.000 brasileiros que estavam sintonizados nas palavras daquele que é o maior líder popular do Brasil na atualidade. Queiram ou não queiram aqueles que se contrapõem a essa absoluta verdade.